agora me conte como foi que nasceu a Ju investidora, de né? perrengue. Conte como foi que essa Ju nasceu e fala aí para as pessoas, o público do Pode Vir, o que você faz, qual é o seu trabalho, fale sobre. Bom, hoje eu sou investidora pessoa privada, eu pego capital, dinheiro que entra no orçamento da nossa casa e eu invisto para ele fazer filhotinhos de dinheiros e crescer, por assim dizer, para ficar numa linguagem mais fácil. Eu desenvolvi essa habilidade nos perrengues da vida, lá do meu São Gonçalo, toda a trajetória da gente até aqui, inclusive chegando na Suíça, aumentando a renda mensal, deslumbrando com o aumento da renda mensal, tomando atitudes erradas, gente, muitas atitudes erradas. A gente passou o aperto aqui na Suíça e se não tivessem amigos queridos para pegar a gente pelas mãos e falar, tamo junto, a gente vai, se precisar de uma bolsa de compra a gente tá aqui, tá? Então teve perrengue aqui na Suíça sim. E tudo isso me trouxe um apetite, uma sede de querer aprender mais sobre o dinheiro. Porque eu cresci numa comunidade onde o dinheiro era o mal do mundo. E eu nunca acreditei nisso. Eu também não. Falava, o dinheiro é o mal do mundo, é o mal do século. Né? O dinheiro é uma bênção. Sem dinheiro, eu não posso ter acesso a um hospital maravilhoso se eu estiver doente, como eu tive uma época da minha vida. Sem dinheiro eu não entro num avião para conhecer o amor da minha vida do outro lado do mundo. Isso. Sem dinheiro eu não posso abençoar um projeto de uma pessoa querida que eu amo, que mora aqui, que ela não tem obrigação, mas ela sai da Suíça para ir para a Ucrânia levar alimentos. Então, é uma bênção, é uma ferramenta poderosa, mas a gente não saber lidar com ele pode ser uma maldição. Porque aí traz estresse, atrito no relacionamento. Isso eu não tô falando da vida dos outros, tô falando da minha própria vida, porque eu sou essa pessoa assim. Quando a gente não sabe lidar com o dinheiro, a gente se deixa levar pela pressão que a sociedade impõe no ser correto com os números, no pagar uma conta de telefone, cranca e caça, seguro de saúde e afins. E a gente, nesse momento de deslumbre, de relaxamento humano, de agora tem tanto dinheiro disponível, vamos viver, vamos comer no restaurante, vamos viajar, vamos fazer isso. A gente ignorou o que a gente já sabia, que a gente precisa de uma reserva. Né? E aí a gente aconteceu de passar dificuldades aqui e de repente os números iam aumentando porque ele não trabalhava mais só 70%, era 80%, depois virou 90%, 100%, e aqui conforme a percentagem da ocupação de uma pessoa cresce, o salário cresce junto. E eu ficava em casa cuidando das crianças, o que pra mim, apesar de não ser uma coisa ruim, era estranho, porque quando eu tinha 13 anos, eu subia na BR pra vender Coca-Cola em época de carnaval, pra fazer um dinheirinho extra. Minha mãe me dava o dinheiro do lanchinho, eu guardava uma semana antes do carnaval, do recesso escolar, pra ir no depósito de água de Itaúna, comprar um engradado de água e um de Coca-Cola. Pra vender. Nasceu empreendedora, minha gente, vocês não tem noção. Pegava eu e Ellison, um vizinho meu de lá de baixo. Rick Chester, ele é um destaque no Rio de Janeiro, na minha opinião, como carioca. Ele é bem humilde, assim, nossa. Ele morava em comunidade. Tem um carisma. Comunidade, passava dificuldade, teve uma ideia e seguiu aquele sentimento que eu falei pra vocês antes daqui. E ele começou fazendo isso, e hoje ele é multimilionário. Ele ficou rico. Ele é riquíssimo, ele é milionário. Como o Ju, conte como você se tornou essa mulher milionária que você é hoje. Define riqueza. É impossível. Porque riqueza financeira, tá, gente? Porque o meu padrão de riqueza pode ser diferente de vocês. Eu realmente sou muito rica. Meus filhos têm saúde. Eu vivo um casamento sólido. Tô num país lindo, cheio de segurança. Minha mãe tá aqui. Eu sou muito afortunada. Né? Muito. Nossa, não consigo pensar em outra coisa que seja mais rica do que isso. E eu também. Mas a definição de riqueza financeira... Que a gente também precisa, sim, né? A saúde financeira, ela é muito importante. É um dos pilares, como a Fátima fala, Diniz. Né? Um dos pilares da riqueza. É a parte financeira da gente. Vai muito da pessoa que está do outro lado, porque hoje em dia eu frequento lugares, eu tenho tido com pessoas que
se eu não fosse quem eu sou, eu me sentiria talvez mal. Porque são pessoas com quantidades de volume financeiro tão obsceno que se eu me achar rica perto deles, vou olhar pra mim e fazer... Coitada, Tadinha. né? Tadinha. Rica no senso de dinheiro, de finança, né? Mas assim, é muito da comparação que você faz e do que você acredita que a riqueza financeira é. Hoje eu vivo uma situação financeira confortável, mas eu passo perrengue. Como? Me explique. Ó, pra gente que tá no ramo de finança, existe patrimônio líquido, né? Aquele que tá no seu acesso. Existe patrimônio investido e existe patrimônio bruto, porque o governo vai taxar sua renda, seu patrimônio. Então, aqui na Suíça tem... Eu não vou ficar explicando o termo técnico aqui, até porque em cada cantão tem uma titulação. Mas assim, você tem um valor X de uma franquia de patrimônio que você pode ter sem ter que pagar 35% para o cantão e para o governo federal de impostos. E pelo tamanho da minha família, essa quantia acaba sendo um pouco maior do que uma família menor do que a minha. E nesse senso, a gente teve a oportunidade de comprar uma casa. Isso no meu e-book. Falando nisso, eu gostaria de estar aqui falando sobre o e-book. Para quem tem interesse de investimento, é uma obra, é o meu filhinho número 5. E quando eu quis aprender de investimento aqui, não tinha ninguém em língua portuguesa, que é a língua do meu coração, que me fizesse entender. Então eu quebrei a cabeça, fiz um código e traduzi tudo do mercado financeiro aqui para a língua portuguesa. E está tudo compilado nesse e-book. Então as pessoas que estão aqui na Europa Central, que têm interesse no assunto, mas não conseguem entender porque estão lendo ali e acham que é grego, o e-book pode ajudar. E eu gostaria muito de oferecer toda a audiência do Pode Vir um desconto especial que eu vou deixar no link aqui embaixo. Muito bem, olha aí, se tiver interesse, só clicar no link, vai ficar debaixo desse vídeo e você vai poder ter acesso ao e-book da Ju. E assim, essa obra, ela veio me direcionando, porque foram muitos anos aprendendo. Eu estudei no Brasil, fiz Então ali cursinho. você colocou tudo que você aprendeu, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Hoje em dia você tem essa experiência grande que se eu for começar, eu não sei nem por onde começar. Você eu fiz o caminho para vocês. Cabeça e fez o caminho, em né? língua portuguesa a gente pode falar que para esse ramo existem sim outros brasileiros ilustres aqui, mas eles ensinam a investir no Brasil. Isso. Depois que a gente comprou essa casa, eu não queria pagar imposto em 2 países. E assim, eu nunca tinha feito a declaração de saída definitiva Da Alemanha. do Brasil. Ah, do Brasil. Então a minha taxação tributária era ativa. E no momento que eu tinha um patrimônio tangível, né, uma casa na Suíça, que não tem casa barata, vocês sabem como os meus impostos lá subiriam demais. E eu tava num conflito interno pessoal, político muito grande, e eu me recusava a pagar tanto dinheiro de impostos por um bem num bairro onde as pessoas que ficaram lá, minha família, não iam receber nada de bom daquilo. Era só o governo encher o cofre com o meu imposto. E eu falei, vou dar a saída definitiva e vou terminar as minhas obrigações fiscais. Mas eu já tinha investimentos no Brasil, ações, títulos e tudo mais. E quando eu decidi fazer isso, eu não podia mais ter conta de corretora nem bancos depositários. Então eu tive que liquidar todo o meu dinheiro no Brasil em prol de não pagar imposto, ser bitributada. E aí eu tinha feito muitos cursos, inclusive do grupo Primo Rico, do Thiago Nigro, fiz muitas formações, fiz alguns cursos sobre criptoativos, mas sempre o meu ponto base era o Brasil. E eu nem imaginava investir aqui, eu nem sabia como é que faria, porque realmente existe uma grande diferença. E eu posso dizer aqui que eu sou pioneira nesse senso de uma brasileira que ensina brasileiros a como investir aqui e não lá. Só que depois do fenômeno da digitalização, de hoje você abre uma conta de banco só no telefone. Na Europa, na Suíça e afim. Você não precisa mais ir na filial e falar: oi, tudo bem? Meu documento é esse, eu sou fulano, eu tenho um emprego, eu quero abrir uma conta. Você vai num banco digital, manda seus documentos e a conta horas depois está aberta. Você tem IBAN, você tem tudo.
Isso democratizou os investimentos aqui. E agora, de um tempo de 2 anos para cá, os bancos suíços, as fintechs, que são esses bancos online, essas coisas mais compiladas e mais, entre aspas, podem oferecer produtos mais baratos porque não tem custo de agência. Eles começaram a democratizar o investimento. E hoje na Suíça, com valores tão pequenos quanto 5 francos, você pode investir. É mesmo, Ju? Mercado fracionário, já fica mais técnico. Eu quero aprender tudo isso. Eu quero investir. Vem comigo na mentoria. Eu quero trabalhar por uns anos para poder pegar meu dinheiro e investir em alguma coisa, né? Não tudo, porque eu também preciso viver. Mas eu quero investir em alguma coisa. Eu não quero trabalhar 23 anos ainda. O único jeito de alcançar a riqueza financeira, que é que você está falando, é você colocando o seu dinheiro para trabalhar no momento que você está descansado, que você não está produzindo. Isso. Porque a gente, quando é trabalhador, a gente vai receber aquilo que a gente produziu. E não dá pra ficar rico porque o dia só tem 24 horas e a hora que é precificada, tá, gente? Então não dá pra você fazer mais horas do que o que um dia tem. Isso. Você só vai conseguir ter uma riqueza financeira, isso em qualquer lugar do mundo, a partir do momento que o seu dinheiro tá trabalhando nas horas que você não pode trabalhar. Né? E essa liberdade, essa possibilidade, apesar de já estar mais espalhada pelo projeto do Nigro, Natália Arcuri no Brasil, para o nosso público lusófono, ele ainda não foi democratizado no mundo todo. Mas o único jeito mesmo de você ser rico, salvo quem cria uma empresa de valor tangível, que oferece um serviço e a empresa cresce, é você investindo, mas abrir uma empresa também é um investimento. Então, gente, não tem como você ficar rico se você não investir. Se você é herdeiro, se... É outra coisa, né? Não é nosso caso. Mesmo sendo herdeiro. Eu conheço alguns herdeiros que faliram. Não é nem você ter uma linha de pensamento própria e próxima do seu antecessor, mas é ter um norte de como agir para não perder aquela riqueza. Mas, apesar de eu ter um patrimônio investido bom, confortável, eu me limito no mensal de uma maneira, hoje em dia, tão consciente que tá faltando tantos dias para o próximo salário do meu marido ou para a empresa X me pagar dividendo. E eu queria comprar um vinho mais caro. Eu não vou comprar, não. Precisa trabalhar muito o mindset. Por quê? Porque a necessidade do mundo moderno hoje, a gente está produzindo, a gente quer se gratificar por tudo que a gente deixou de fazer, porque está trabalhando e tem que se sentir confortável. Não, eu mereço, eu trabalhei por isso. É isso. Tudo bem, você merece mesmo, mas o seu eu do futuro não merece que você olhe para ele também? Hoje eu diminuo o meu patrimônio líquido mensal para um tamanho que eu sei que vai cobrir as nossas contas, e se tiver um imprevisto barato, tá tudo coberto, mas o dinheiro maior, ele vai estar investido num investimento que eu talvez não consiga liquidar tão rápido, um patrimônio menor investido em algo que eu consiga vender rápido, ação, uma barra de ouro. Uma coisa que eu vendo, vou no Ourive, vendo aquela moeda de ouro, aquela barra de prata, e eu vou ter dinheiro na minha mão. Mas eu vou pensar 2 vezes antes de me pôr nessa situação. Então, não deixar a liquidez tão acessível se você ainda não está num mindset que te mostra que, o eu de daqui a 2 anos vai estar satisfeito com essa minha atitude de agora. Hoje eu penso, Juliana com 40, Juliana com 50, Juliana com 60, ela vai estar orgulhosa do que eu estou comprando agora. Até nas bolsas eu estou me controlando. É isso. É verdade. Mas porque a gente envelhece, né? A gente tem que dar umas... Aí agora a gente pode trabalhar, a gente perde o trabalho e vai lá buscar outro. A produtividade vai diminuir conforme os anos vão passando. Por exemplo, hoje eu tenho 31 anos. O que eu aguento ficar de pé em horas, com certeza é maior do que o que eu vou aguentar daqui a 10 anos. Com certeza. Né? E quando vem... Eu tenho um desejo de gastar. Não é que eu não tenha. Só que todo o perrengue passado até aqui me ensinou que, se Deus permitir, eu vou continuar viva mais um bom tempo. E essa Juliana de lá, que eu ainda não alcancei,
ela vai estar orgulhosa do que eu tô fazendo com ela agora? Porque o que eu serei é um produto de quem eu sou. Se eu estiver tendo atitudes que vão me autodestruir ali, daqui a 6 meses, eu não tô... Enfim, hoje eu já tenho uma consciência adquirida, um mindset mais fortalecido. Eu busquei crescimento pessoal, eu busquei pessoas que estavam no nível mental que eu queria alcançar, eu continuo buscando essas pessoas. Eu busco me cercar de pessoas que são, não que mostram ser, mas aquelas pessoas que elas não precisam abrir a boca pra falar qualquer coisa pra você saber que ela é. Isso. E não tô falando isso do financeiro, falo da essência de uma pessoa como você, receptiva, carinhosa. Ai, obrigada. Você não precisa abrir a boca pra gente ver quem você é, querida, comunicativa. E hoje os meus espelhos do que eu quero pra minha vida no futuro, eles estão mais refinados. Então eu busco mesmo estar no meio de pessoas que estão pensando na mesma direção que eu. Isso monetariamente, isso familiarmente, isso no desenvolvimento pessoal, na beleza, enfim. Eu tinha um apego muito forte à beleza. Minha unha não tá pintada, ó. Hoje eu venho pro podcast assim. Antigamente... Não podia, né? Não, hoje eu venci uma barreira que me tirou do quem eu mostro ser pro quem eu realmente sou. Eu sou isso aqui. Se tiver que vir gravar um podcast com a Iris com a unha desse jeito, a do pé tá igual, tá tudo bem. Essa sou eu. Porque o que importa é você, o que você tem pra oferecer, o que você tem pra mostrar é o que tá dentro de você, né? Seu coração, suas palavras sábias, todo o seu conhecimento, né? É o pilar de quem eu sou. Isso aqui é só a capa. Isso. Né? Porque, Ju, eu tô até preparando um vídeo, tô ainda aí criando no roteiro, né? A gente tá vivendo esse mundo onde as pessoas estão muito... Às vezes eu abro o Instagram, eu tenho a impressão que eu tô vivendo num mundo paralelo, que é outro mundo esse aqui, porque... Nossa, eu não sei, as pessoas parece que elas querem mostrar uma realidade que não existe. Isso é muito cruel. Não é só cruel com quem tá assistindo, a própria pessoa é cruel com ela mesma. Eu acho que é triste, Juliana. Eu só espero que pessoas, e se você tá aí assistindo, você sente que você caiu nessa rodinha de hamster, pede ajuda. Não se expõe, porque, lógico, quando a gente tá num processo de amadurecimento, se expor é doloroso. Não saber em quem confiar, pior ainda. Mas procura ajuda profissional. Aqui nós somos um psicólogo, vai a um médico, diz que você se enfiou, e eu tô falando isso porque eu tô falando das minhas experiências profissionais e pessoais. Eu não sou perfeita, eu tenho falhas, eu tenho momentos de quebra e eu aprendi a pedir ajuda. Quando eu cheguei num determinado momento da minha vida que eu não reconhecia quem eu olhava no espelho, eu liguei o alerta. Eu também, quando eu comecei a não me sentir mais eu também fui atrás. E eu faço terapia e não escondo e não tem porquê. E aconselho todo mundo a fazer. Foi a melhor coisa. Eu comecei esse ano, mas se eu soubesse que era tão bom, eu teria começado 10 anos atrás. Nossa. É muito bom, o autoconhecimento. Isso. É tudo, porque a gente vive numa sociedade que exige, né? Que vai poder lhe ouvir, né? Profissionalmente, que você sabe seu segredo tá ali bem sem julgamentos, sem né? julgamentos. Mas é muito cruel a sociedade que a gente vive hoje em dia. Onde o culto ao belo, ao que se enquadra, ao que é apropriado, chega a níveis tão altos que crianças estão se deformando cedo para se passar dentro de um bloquinho onde você é aceito. Isso. Né? E a gente vê muito nessas influencers grandes, pessoas que têm milhões de seguidores, que você sabe que elas estão ali fazendo um trabalho, mas por trás são uma criança que roem as unhas de crise de nervoso, de não saber a sua própria identidade, né? Eu admiro demais aquela menina Virgínia. Eu acho essa Virgínia incrível. E o dia que ela e a mãe dela foram expor, antes dela ter a segunda filha, que ela estava passando por crise de ansiedade pela cobrança que ela se impôs
no papel da Virgínia do Instagram. Eu achei que aquilo foi um comportamento tão lindo, tão triste, humilde. Né? Eu achei que foi lindo ela se expor daquela maneira, porque ela tem 40 não sei quantos milhões de seguidores. Foi bonito ela se pôr, mas assim, é muito triste você ver... chegar nesse ponto. A pessoa, aquele sofrimento todo... Mas isso é por conta de todos os comentários que ela recebe, a cobrança. É muita gente cobrando. Eu vejo que ela está sendo atacada demais. Um dia é uma base, um dia é um avião. Olha, gente... Um dia é uma pessoa de muita fama no Brasil falar que a filha dela gosta mais da babá do que dela. E ela parará na internet chorando. Porque isso é muito cruel. O povo, olha, é muito cruel. Se ela tem condição de ter uma babá, se aquela criança tá pra tomar uma vacina, que a babá, Deus abençoe. Que a criança é uma babá, meu Deus, quantas histórias. Triste seria se a babá judiasse a criança. Quantas de nós temos que deixar uma criança na babá pra sair para trabalhar? Ela tem o privilégio de ter uma babá e trabalhar de dentro de casa. A filhinha, as duas menininhas dela estão crescendo com ela. Né? E estão vendo uma mãe forte, trabalha muito jovem. E que tá vencendo. Eu admiro demais, eu realmente admiro demais ela como uma empresária. Porque uma menina de 24 anos fazer 12 horas de live, bater um faturamento líquido de 35 milhões de reais. Se você botar em franco, são mais de 10 milhões. São mais de 6 milhões. É muito dinheiro. Ela é muito grande, Né? Mas a pressão. Então a gente precisa olhar para esses exemplos e não deixar o mundo fantástico da internet tornar a gente Alice. Isso. Né? Eu estive lá, eu já estive na postura Alice. Mas quando eu identifiquei esse padrão em mim, e graças a Deus eu sou uma pessoa que tem muita consciência de quem eu sou, mesmo tendo problemas pelo caminho, eu pedi ajuda. E foi muito bom. A Luciana, numa conversa no Força, né, a Luciana percebeu que eu estava muito estafada com a maternidade e tudo mais. Ela conversou comigo 1 hora ali, foi uma sessão de terapia num evento e foi maravilhoso. Ela é maravilhosa. Ela é minha psicóloga. Maravilhosa. Acho que pode falar, né? Não tem problema, né? Falar que ela é a minha psicóloga. Não, acho que não. É uma profissional muito séria, nossa, maravilhosa, de confiança. E pra quem está aqui na Suíça, o pessoal quer que a caixa paga. É verdade. Olha, a minha paga 75%, eu pago que só 25%. 25% do valor, o 75% paga a franquia. Gente, se vocês estão precisando de terapia, corram atrás dos seus direitos, que a gente não paga a cranca-caça à toa. Pois é isso, e é muito importante. Nossa, olha, antes eu fazia 2 vezes por mês, né? Aí eu ficava ansiosa, esperando chegar o dia de fazer de novo a terapia. Eu disse, você não tem como ser 1 vez por semana, né? Porque aí eu não fico esperando 15 dias, agora a gente tá aí 1 vez por semana. Que bom. Mas é o meu momento da semana, é o momento que eu posso ser eu, sabe? E delicioso, nossa, né? É muito bom. É um tipo de investimento. Gente, é verdade. Aqui na Suíça, os produtos de saúde são um tipo de investimento também, tá? Mercado financeiro é um investimento. Tenha o cuidado, você que está aqui na Suíça, de ter um profissional sério do seu lado, discutindo as suas apólices de seguro, as suas coberturas, os seus seguros de invalidez, de aposentadoria, tem alguns produtos de previdência privada. É muito importante estar investindo nisso também. Por quê? Para a gente ter o acesso a um psicólogo que o Krankenkasse, o seguro de saúde, vai cobrir, mesmo que não seja integral, tem que ter esse produto extra. O Zusatzversicherung. É muito importante procurar um profissional sério nessa área para te guiar, te aconselhar e fechar os seus seguros de uma maneira que seja realmente vantajosa para você como cliente, mas financeiramente também acessível. E tem, viu? Não é que não tem, não. Tem. Tem, com certeza. E é muito importante a gente saber que tudo que a gente tem direito no nosso plano de saúde. Tem coisa que eu tenho direito, eu nem sabia, como o oculista. Quando você faz o exame você troca de óculos, a Krankenkasse paga 200 agora, né? Eles te dão 200, antes era 150. Academia. Academia, eu fiz o meu abonamento, era 690, eles me deram
190. de volta. Então, Depende, só acho que paga depende do 500. produto. No meu produto, Uhum. eu fiz um abonamento em uma determinada daqui, que custava mais ou menos isso. 300 eles me deram de volta. Foi? Foi. A mim me deram 190. Porque tem muitos produtos com Ou foi coberturas diferentes. 290? Não, eles deram 290. Foi. É um produto 300, bom, é um né? produto muito bom. É Cada importante, é muito importante olhar nisso aí, porque quando eu dou consultoria, a gente começa primeiro a fazer um estudo da finança. Ju, fala um pouco agora dessa tua área. Você dá consultoria, como funciona, o que tem na sua consultoria? Venda seu peixe, o público do Pode Então, Vir. eu não dava consultoria. Ponto. Por quê? Porque eu não tenho uma formação com um diploma que me habilita a ser beratri ou consultora. Mas aí eu passei um tempo fazendo um treinamento numa empresa de seguros e de Vermögensberatung, consultoria financeira. E eu fiz um prático com eles e hoje, a nível de pessoas que eu possa ajudar com a minha experiência, mas que elas tenham noção de que eu não tenho um diploma de beratri. Eu tenho experiência, talvez anos-luz dessas pessoas recém-formadas em Berato. A experiência é muito, muito boa e eu tenho um olho para número que me sustentou até aqui. Pode marcar comigo, tem link no meu Instagram para marcar call, um call de a gente se conhecer, meia hora. Eu não tenho nenhum tipo de custo para falar talvez o que eu posso ajudar, mas eu também tenho clientes de consultoria que me ligam para falar, olha, eu tô ganhando tanto, eu tenho uma dívida X, eu queria replanejar as minhas finanças, você pode me ajudar? Daí eu dou umas dicas que eu usei na minha vida, que foram práticas e me ajudaram a construir o patrimônio que eu tenho hoje. Ai, que bom. E aí eu mostro para as pessoas como faz. Vou ligar para tu depois pra gente conversar. Pode ligar, querida. Muito legal. Tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui, aproveitar o espaço do podcast ao seu alcance, para quem está aqui na Suíça, e eu me sinto na obrigação de falar sobre isso. Eu queria informá-los de que esse investimento que você já tem retirado do seu salário, chamado fundo de pensão, aqui na Suíça é um tipo de investimento. Ou seja, esse país tem 98% de investidores indiretos. Né? E esses produtos de terceiro pilar, Dritte Säule, eles também são produtos de investimento que se comparam no Brasil com uma previdência privada, PGBL e VGBL. Então você aí que está assistindo, você tem um terceiro pilar, olha com o consultor que fechou o contrato com você, quais são as suas condições, porque aquele capital pode estar sendo investido em fundos, em ações, e você nem sabe. Mas eu acredito que é assim, porque aqui a gente faz isso até porque a gente desconta, né, do imposto de renda, né? 7 mil francos você pode descontar do imposto de renda, pode pagar por ano só 7 mil francos, né? Agora a franquia subiu, antigamente era um pouco menos, agora chegou aos 7 mil. 7 mil, porque eu comecei a trabalhar como gente grande agora, né? Tô na prova dos 3 meses ainda que completo dia 1º de setembro e agora eu fiz, né? Pra mim, pra poder fazer primeira o terceiro vez, pilar. Né? Porque eu vou começar a pagar para pagar as mesmas taxas, né? Tem que observar o produto muito bem, porque a Suíça tem milhares de produtos diferentes da mesma coisa. São muitos, de diversas empresas. O forte da economia suíça, depois do Made in Switzerland, são as seguradoras. Tem muita gente que acha que é banco. Banco é grande, mas as seguradoras aqui são maiores, porque os bancos têm holdings. E a maioria dos bancos tem as seguradoras também. Então é muito importante observar nesse contrato que você faz de terceiro pilar, qual é o modelo dele. Porque tem alguns que são um modelo de rentabilidade menor. Que no Brasil, uma pessoa que investe seria uma pessoa de perfil de investidor muito conservador, que pega só uma poupança, que tem aquele juro bem chutinho, que nem cobre a inflação no país, e é um investimento também. Aqui o terceiro pilar também tem nesse modelo. Existe também um produto de terceiro pilar, que com quem está acompanhando entende um pouco de investimento, conhece como um perfil moderado de investidor, que ele tem uma aptidão a risco um pouquinho maior, mas ainda assim o esquema é proteger o que ele pagou dentro do investimento. E tem produtos aqui para pessoas de perfil mais sofisticado e agressivo.
que é aquele que está focado em aumentar o seu capital, mas para isso você aceita uma percentagem de risco maior. Então, o terceiro pilar aqui na Suíça tem vários modelos. E dependendo de com que idade você começa a fazer esse investimento, é importante prestar atenção nisso e respeitar o perfil de investidor da pessoa. Eu não sei muito bem, porque o meu marido quer que eu faça igual dele, né? E o irmão do meu marido, ele trabalha com isso, né? Que bom, já perfeito. Então ele já sabe, né? Mas eu vou fazer a mesma do meu marido, que eu não sei o nome agora. Né? Meu cunhado tá vendo pra mim, porque eu vou fazer agora, né? Só esperando terminar a minha prova, né? Do trabalho, aí se eu for ficar meses, se for um contrato... Depois desses 3 meses, vou pegar o contrato mesmo definitivo, aí eu vou fazer para descontar no imposto de renda. Você já vai ser investidor e provavelmente nem sabia. Pois é, né? Porque a gente, no caso, meu marido e eu, né? O plano é fazer para no futuro ser uma renda extra, né? Sim. Porque a pensão é 2.300 francos. Aí se a gente tem a pensão complementar disso aí tem esse, aí no final você consegue ali ter uns 5.000 francos por mês. Se você não fizer isso, você não consegue ter uma renda. O mais importante é que vocês entendam, todos vocês que estão assistindo e que não se ocupam do mercado financeiro. Não existe riqueza financeira que venha de só uma fonte de renda. Não, Qualquer pessoa financeiramente estável, ela tem inúmeras fontes de renda. Que pra você, essa aqui já é uma, né, Ju? A gente vê aqui, ó. Aqui, a pensão, a aposentadoria normal na Suíça é 2.300 francos. O salário é muito encurtado. 2.300 francos. Depende. Você não consegue viver com isso, né? Aqui a gente tem uma separação de 3 pilares, que é o Seguridade Social, que todos pagam. Que é o que a Suíça, se você, por exemplo, teve um filho, seu filho veio deficiente, todo mundo paga o primeiro pilar. O salário de deficiência dele pode sair do primeiro pilar, mas é muito pouco dinheiro. Daí vem o segundo pilar, que é o Pensionskasse. O Pensionskasse é o segundo pilar do sistema financeiro aqui de previdência, né? Então, a gente tem como na América a Seguridade Social, que ela já está ruindo, porque com os cálculos atuais do Ministério das Finanças local, eles perceberam que eles não têm dinheiro suficiente para aposentar a próxima geração. Então, tanto por isso que o terceiro pilar é tão aconselhado e incentivado aqui. Se a primeira pessoa, deficientes, pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar, eles vão ter um salário desse primeiro pilar regularmente. Está morando aqui, tem direito a esse. O segundo é quando você trabalha, o seu empregador paga uma parte, você a outra vai para o Pensionskasse. E o terceiro pilar, que é o complementar, que não é obrigatório, mas eu, como uma pessoa que me ocupo dessa área, com certeza indicaria que qualquer ser humano pagasse pelo menos 150 francos no mês, se for possível, dentro desse aí. É muito importante, meu marido me diz muito isso. Para complementar a renda, porque se você for só aposentado, o primeiro e do segundo pilar, se você está acostumado a ganhar 10 mil, o salário não vai nem a 5. Vai não. Imagina você passar a sua vida produtiva inteira ganhando 10 mil francos, aposentou, vou pra praia, não dá. Que agora não ganho nem 5 mil. É isso. É isso que meu marido me diz e eu vou começar agora, né? Já comecei, já fiz tudo com meu cunhado, só tem que esperar o mês sair o contrato, porque tu sabe que tem que ter os 3 últimos contra-cheque pra tudo. Então, pedir um cartão de crédito. Me aperta a mão aqui, a senhora vai se tornar uma investidora a partir desse momento. Tá vendo? Olha, previdência privada é investimento, sim. Então tem muita gente aqui na Suíça que investe e nem sabe. É um investimento, meu marido sim. É um grande investidor. E não, o marido ele não faz mais porque não pode, porque tem um limite, né? Mas aí fala pra ele ver fundos. Eu vou falar pra ele. O seu cunhado provavelmente vai poder auxiliar ele dentro disso aí, não. Ele só entende mais essas coisas de canca e caça, pensionscaça, esses terceiro pilastro. Ele chama assim, terceiro pilastro. Quando a pessoa não quer se envolver ativamente com investimentos a mercado, aqui na Suíça é o paraíso dos fundos. Mas outro produto que tem mais fundo do que habitante aqui. Né? Tem. Será que... o meu marido, mas essa que eu falo contigo depois no privado, não vou falar no podcast, não, que é privado. Que é um negócio que ele fez pro Francisco, que rende 300 francos por ano. Mas depois eu falo contigo. Algum tipo de fundo, pode ser. É isso. Mas tem vários. Mas é isso. O mais importante é buscar uma pessoa credenciada. Eu não sou credenciada, eu não dou indicação de investimento para ninguém.
Eu ensino o que eu sei, que é o como faz. Mas, Ju, Como é identificar. isso. A Isso é o escola importante. é as experiências, gente. Pois Olha, é. se você vê aqui uma vendedora, acabou de fazer o Lero, o aprendiz dela, né? Vai trabalhar numa loja. Você tem 10 anos de experiência. Você não fez escola, um exemplo. Mas você vai ver que você sabe vender melhor do que ela. E ela fez a escola, você não fez. Mas é a sua experiência que vai vender Sim. bem aquela, né? Eu tenho uma mercadoria. ambição pessoal de um Isso dia é. me aplicar à prova de consultor de investimentos aqui. Ai, tu tem vontade de fazer? Eu tenho, mas não é uma coisa que eu tenho vontade de fazer para oferecer um serviço. É pra entender como funciona? É pra botar um diploma na minha parede e falar, tá vendo aquele diploma ali? É meu. Muito bem, pois Só faça. A gente um faz almejo sem fazer. pessoal. Né? Porque minha não é mãe impossível, é não professora, é difícil. minha família é muito professora, outro parte militar. Tu Todo quer mundo ter queria um o diploma teu de alguma diploma. coisa. Pois faça. Eu não tinha essa ambição. Depois de Juju, minha amiga, eu fiquei com vontade de... Pois Vou faça. pendurar um diploma Tem na tudo a parede. ver com você. É bem. Eu consigo ver você fazendo outra escola que eu não sei. Inclusive, nesse treinamento que eu fiz nessa empresa, quando eu falei pra eles, porque era longe, era lá em Varizela, eu falava, nossa, dá 1 hora de viagem pra ir, 1 pra voltar, é de noite, os meus filhos, tô cansada, não é o momento. Eles não queriam deixar eu sair. Olha. O proprietário da empresa, ele tem o meu WhatsApp, ele, você tem certeza que você não quer voltar? A gente tá sentindo tanta saudade de você. Oi, Ju. A Ju conquistou todo mundo. Ai, amiga, não. Agora com a tua mãe aí, tu pode, Ju. Tu tem ajuda. Os meus horizontes estão, a partir desse ano, se abrangendo, porque o meu filho mais novo vai pro kindergarten. Então, 4 horinhas de manhã pra estudar, pra fazer as minhas coisas, eu vou ter. Agora, com a mentoria, eu tenho uma mentoria que eu ensino o que eu faço, não é a nível de formação que eu vou dar um diploma pra alguém e falar parabéns, agora você é um investidor profissional. Até porque investidor profissional é só aquele que tem mais de 1 milhão em assets investidos. Então, é outra coisa. Não vai nem a prova nem serve pra te falar que você é profissional nisso, é só comprovante de patrimônio. Mas tu trabalha muito na tua área. Tu no momento tá trabalhando só com investimentos, né? Só com essa área de investimentos. Ou tu faz mais algum outro trabalho? Trabalho, quando a gente fala trabalho, seria a renda que paga o que eu faço, o que eu compro, por assim dizer. É assim, um exemplo. Durante o dia você trabalha só com isso? Eu estudo Estuda, todo o meu tempo livre. Mas você também trabalha, Faço né? realocação de portfólio. Se você for denominar o que eu faço como investidora como um trabalho, não estaria certo. Porque eu faço uma gestão pessoal. Isso produz dinheiro? Produz, mas dinheiro de dividendos, de ganhos sobre investimentos que eu fiz e valorizaram. Então, se for olhar para isso como uma empresa, seria o meu trabalho. Mas isso não é um tipo de trabalho, porque eu não ofereço um serviço. E não tenho uma renda fixa, não tenho um contrato, nada do tipo. Né? Eu tenho planejamento de abrir uma empresa sobre o meu nome aqui na Suíça, aquele modelo como no Brasil se passa no MEI, no microempreendedor, quando você desempenha alguma atividade de prestação de serviço e tudo mais. Eu tenho muita vontade de fazer, estava até pretendendo fazer isso esse ano, mas existem alguns, você provavelmente vai saber bem disso, melhor do que eu, existem algumas lacunas que você tem que preencher, alguns seguros que você precisa ter e um certo faturamento por atividade que se desempenha para poder abrir essa empresa. E como eu faço isso porque eu amo, eu não tenho uma meta para bater. Então, o lucro que eu tenho dos meus investimentos no ano são declarados como patrimônio. Ganho sobre o meu patrimônio. E aí eu não tenho a necessidade de abrir uma empresa para falar dos lucros do meu patrimônio que eu faço a gestão. Isso não tem obrigação aqui na Suíça de fazer dessa forma. Mas assim, como trabalho, eu tive muito interesse de trabalhar depois de algumas experiências ruins que eu tive com beratas que queriam me vender um produto para bater meta. Eu quis fazer para entender os produtos, para ajudar os nossos conterrâneos que não entendem o alemão e estavam passando a mão de pessoas não tão bem intencionadas na hora de seria bater muito meta. bom ter você.
Mas como eu tive essa experiência de Valicela ser longe, eu poderia voltar. Eles ainda, o SEMI ainda me manda mensagem perguntando se eu não quero. Vai fazer a escola. Não, eu gostei muito da experiência de venda de imóveis que a gente tinha aqui. Tu gostou? Foi fascinante. Porque na Alemanha a gente ficou com a propriedade. Quando a minha sogra faleceu, a gente herdou a propriedade. E era longe. E era uma vila em formato de castelinho do século passado. Ai, que linda. Ai, deve ser fofo. Era lindo. Gente, era um palácio. Mas eu moro a quase 400 quilômetros de distância. Alugar um imóvel daquele tamanho na Alemanha é muito arriscado. Não é, hoje com a experiência e investimentos que eu tenho, não é um investimento sem risco. Fala, você aluga, a pessoa paga o aluguel, tá, mas era uma vila em formato de castelinho, com 4 andares, com janelas renovadas há mais de 50 anos, com a substância da construção do século passado. Se existia ali uma quebra de um cano, era um problema de milhares, não de centenas. Então eu falei pro meu marido, pela situação financeira que a gente tinha na hora, e a experiência, o olho que eu tinha para os números, eu vi que era um investimento muito arriscado manter aquele imóvel. A gente optou pela venda. Essa venda a gente fez de maneira privada. E eu tinha feito um estudo... que como era o preço. Eu fiz um estudo de mercado da região. Olhei os imóveis mais ou menos daquela quantidade de terreno e tudo mais, quanto custava. E eu falava, gente, isso é ridículo. A gente chamou uma firma para olhar, para ver se fazia a venda, e eles diziam que por 180 mil a gente vende. E eu ficava com a brasileira, mas é um castelinho, como é que vai vender por 180 mil euros? Vocês são loucos? Meu Deus, o castelo. Não, gente, é muito bom. Quando eu estudei a topografia, a rua que fica, o valor do metro quadrado, o peso histórico. Gente, aquela cidade foi completamente bombardeada na Segunda Guerra Mundial. E aquela casa ficou de pé. Só quebrou uma janelinha, porque uma bomba caiu assim na frente. E a casa... Gente, é uma casa histórica. Não, então não é um vale negocinho muito. Que você fala, eu vou vender por 180 mil, que eu não tenho nada melhor pra fazer. Tá Pois louco, sim, perder não. dinheiro. Pois sim. E aí todo mundo, foi muito engraçado, porque ninguém me apoiava. Eu comecei a fazer a bruta com meu marido. 180 você vai vender de jeito nenhum, você tá louco, de jeito nenhum. Aí vem a amiga arquiteta e fala, essa menina não sabe, essa brasileira aí tá achando que ela quer. E eu botei pé e falei pra ele, você não vai vender por esse valor, a gente vai usar a estratégia de marketing X, a gente vai jogar o preço para Y, e tanto... é o que a gente aceita. Por quê? Porque quando você vai vender um imóvel, se ele vale 380 mil, você vai jogar para 420 para ter margem de negociação e você bater um preço justo. Tá? Dica para vocês. E aí eu falei, pois a gente vai vender privado. Mas a gente mora longe, tem que esvaziar. A gente tem amigos, oferecem uma percentagem da venda. Os amigos não vão se incomodar de abrir a porta e mostrar a casa para quem marcar previamente. E assim foi. E a gente tinha uma amiga formada em arquitetura. Olha só. E Bauingenieur, engenheira de obras também. E ela topou participar disso com a gente. Ela fazia as visitações. E teve um momento que uma vizinha do outro lado tinha um amigo que interessava na casa pela beleza da construção. Não se constrói mais casas naquele estilo e com aquele tipo de pedra, né? Pedra de areia e tudo mais. Não se fazia mais. Então ele estava apaixonado pelo imóvel, ele queria o imóvel e ele ia pagar o valor que a gente queria. Daí quando passou a negociação, meu marido emocionalmente prejudicado por ter perdido a mãe dele e ter que abrir mão da casa onde ele cresceu, porque outra coisa seria difícil, manter duas. Ele tava indo pela emoção. Vai, não. Eu negocio isso aí. Peraí, a gente então vai sentar junto, um do lado, outro do outro. O valor é X. Quem quiser visitar, o valor é X. Quer mandar uma proposta? A proposta tem que ser baseada no valor X. Então, no final, a imobiliária que falou que a gente... 180 mil consegue. A gente dispensou. Eu tinha um número na cabeça. A gente manteve a proposta e a gente vendeu bem próximo do número que tinha na cabeça. Muito bem, tá vendo, gente? Você tem uma propriedade para vender, procure ajuda. Você pode ajudar uma pessoa que queira investir como eu.
Eu sou leiga, eu não entendo de nada. Né? Agora que eu acabei de saber que eu vou ser uma próxima futura investidora, né? Fazendo o meu terceiro... O terceiro pilar. Comparado com o Brasil, é um produto de previdência privada. Ok. Então não sabia disso, né? Assim, eu sabia para que era que eu ia fazer, mas ela me disse, né? Fiquei sabendo agora que eu vou ser uma investidora, né? No glossário você descobre mais lá no meu e-book. Vou Tem tudo isso lá. Vou ler esse negócio aí. Inclusive, você sabia que você pode emprestar dinheiro para a Suíça contra juros? No Brasil, a gente está muito acostumado com a democratização de emprestar dinheiro para o tesouro direto. Aqui também dá. Nossa, e é um país mais financeiramente estável do que o Quero nosso. saber depois. Na minha mentoria eu conto o segredo todo. Mais uma vez, não é uma indicação de investimento, é só esclarecendo uma possibilidade. Aqui também existem produtos nos quais você pode estar emprestando dinheiro para a Suíça. Pois a partir mas de é isso. Pequenos valores. Eu tô entendendo. É assim, porque eu tenho milhões, né? Mas assim, era isso, né? Se eu não entendi nada, quero investir, tenho, sei lá. Vamos dizer que eu tenho 10 mil francos na minha conta e eu quero investir esses 10 mil francos. Ai, Ju, eu quero começar a investir. Eu entro em contato com você e você me ajuda. Diz, olha, você me dá dicas, você me diz por onde começar. A primeira dica que você vai receber de mim vai ser investe no conhecimento do que fazer com esse dinheiro. Okay. E quando você tem um valor, nessa suposição, 10 mil francos, eu, na minha filosofia de investir, jamais pegaria todo o patrimônio que eu tenho líquido, corrido, e investiria de uma vez. A gente pode pegar, 10 mil, dividir ele por 12. Okay. E cada mês, uma parcela daquela, você decide uma estratégia depois de buscar informação e vai fazendo aportes. Porque vai que você compra numa hora que tá caro, 3 meses depois cai pela metade, você desespera, vende na perda. Agora, depois de mais 3 meses, teria dado 3 vezes o valor que você perdeu por mês. Olha aí como é a importância de falar com quem entende, né? A gente não pode dar margem do erro de não se informar com relação a isso. Porque senão, para que você vai trabalhar? Para que você sua pelo seu dinheiro? Para que se você, por fim, não vai saber administrar ele? É isso, né? É uma coisa que todo mundo na internet que fala, porque educação financeira não está na escola, a gente tinha que aprender. Isso não é um clichê. Se as crianças de hoje aprendessem na escola como gerir o dinheirinho que elas verão a ter, a gente não teria pobreza no mundo. A gente já vê que aqui na Suíça eles já ensinam mais ou menos isso, né? Eles encaminham, mas não, fica longe de ensinar. Né? Fica distante. Porque senão tem muita gente que tá na mentalidade Alice e acha que aqui não tem pobreza. Eu conheço suíços que nunca foram ao dentista, que sentem dor de dente, tem um dentinho, nunca foram, por quê? É muito caro, não posso pagar por isso. Eu conheço, gente, eu fiz um podcast outro dia que eu tava falando sobre isso. Aqui também tem pessoas pobres que vivem do governo, né, o governo que paga. A diferença é que aqui o governo paga seu aluguel, paga seu plano de saúde, e você tem uma vidinha de pobre, mediana, mas não passa fome. Não vai conseguir ter luxo. Mas nem férias pode fazer, não pode ter um carro que vala mais do que... E se depois você tiver um emprego, você conseguir um valor financeiro que te tire daquela condição, eles vão mandar a conta pra você pagar de volta. Então pense 2 vezes antes de entrar no social. Se sua vida mudar, eles vão mandar a conta pra você. Melhor. Ou se entrar, fica lá a vida toda, não sai mais. Porque se sair, tem que pagar a conta. Pensa na situação de... Aí você entrou no social. Imagina que você é uma pessoa com potencial inesgotável, que poderia estar gerando milhões e milhões e milhares. E vai se pôr numa zona de conforto porque tá com medo de pagar esse preço. Não tenham medo, tenham consciência. Não é um problema se um dia sua vida ficou numa situação tão difícil, você precisa ir pro social. Mas se chegou lá, monta um plano de como você vai sair, dar a volta por cima e ainda ensinar as pessoas a não perder esperança. O social só tem condição de fazer isso por causa do primeiro pilar. O que acontece quando uma pessoa entra no social?
você tá pagando por ela. Eu sei, infelizmente. Gente que paga Feliz taxa. e infelizmente. O único problema é que depois teve um fenômeno tão grande, depois de 10 anos que eles implantaram um novo sistema, que tanta gente ficou acostumado a estar ali, perdeu as esperanças de sair dali. E o primeiro pilar começou a ruir, porque não tinha dinheiro para estar honrando esse sistema financeiro que eles desenvolveram aqui. Tanta gente que estava no social. Né? Então, hoje existe um incentivo maior para as pessoas conseguirem uma profissão e saírem do programa. E por que pagar de volta? Por quê? Porque eu e você, ou o meu marido, o seu, as pessoas que estão trabalhando a um longo prazo, têm uma pensão escassa e pagam os 2 pilares primeiros. Eles estão pagando para as pessoas que estão no social poderem viver, não passarem miséria, mas isso é um longo prazo, falta dinheiro na caixinha. Se é uma caixinha que o dinheiro só sai e não volta depois. Isso. Por isso que o social cobra de volta, tá, gente? É porque o primeiro pilar, pela quantidade de pessoas que precisam desse benefício, ele não tem mais dinheiro em caixa suficiente para abranger tanta gente. Então, a próxima geração, a dos meus filhos, se um dia um filho meu precisar do social, a geração dele tá comprometida. Infelizmente, é melhor não precisar, gente. É melhor trabalhar, olha. Acordar 5 da manhã e investir. Trabalhar, ter mais de uma fonte de renda, que o investimento seja uma delas e aí fica tudo bem. É isso aí. Qual conselho você daria para você há 10 anos atrás? Comece a investir agora. Eu sabia que ela ia responder isso, não sei porquê. Eu imaginei que essa seria a resposta. Faz muita diferença. Faz, né, Ju? Começar cedo, né? O que significa sucesso para você? Tá em paz com as minhas decisões. Isso. Boa resposta. Quais são os apps que você mais usa no celular? Gente, qual será a resposta da Ju? Todos de investimento. Não é spoiler. MetaTrader 5, MetaTrader 4, Swissquote, eToro, Instagram. Meu Deus, eu não sei, não conheço nenhum. Só São o 2 Instagram. plataformas de trading. Aí já é mais uma coisa mais técnica. Isso é um trabalho. É você pegar 1.000 e transformar em 10.000. Nossa, gente, eu não entendo nada, né? Nada. Eu não entendia também, eu só apaixonei.